Muito bem, muito boa tarde. Obrigado por terem aceito o convite a estarem hoje presentes também nestas conversas na Eclésia, neste Ligados em Casa. Está connosco o Pedro Tavares, da Multimédia, dos Carmelitas, também o Padre Paulo Terroso, do Conselho de Gerência do Diário do Minho, também responsável pelo Departamento de Comunicação Social da Arquidiocese de Braga. Obrigado por estarem connosco. Padre Paulo Terroso, começava por si. Esta situação anómala de uma pandemia veio alterar muito a ordem, alterar completamente a ordem normal das coisas, mas também no plano comunicacional isso significou uma alteração muito brusca. E no caso, e aí na Arquidiocese de Braga, mobilizou também rapidamente as capacidades para transmitir online a parte litúrgica, diversos momentos também que colocavam as pessoas em contacto com a Igreja. Antes de mais, obrigado pelo convite, Henrique, e também quero saudar o Pedro Tavares. Sim, é verdade, ou seja, essa foi a face mais visível do trabalho de comunicação da Arquidiocese, sendo que aquilo que causou mais dor, podemos dizer mesmo assim, foi ter que fechar as igrejas e a impossibilidade de celebrar as Eucaristias, ou pelo menos as celebrações comunitárias, mais correto assim dizer. E, portanto, nós tivemos que, isso foi logo de imediato com o Sr. Dom Jorge, de pensar como é que seria possível oferecer a celebração da Eucaristia ou torná-la presente junto das comunidades. E a nossa ideia foi a partir da capela privada do Paço, colocar, digamos, o equipamento que é possível. A capela, enfim, é mesmo muito, muito pequena. O equipamento, e graças a Deus temos algum equipamento para isso, desde logo inicialmente era só uma câmara, uma mesa de som, alguma luz, e começarmos a partir daí a transmitir as Eucaristias, que se tornava um ponto de ligação entre aquilo que é o pastor natural, digamos assim, da Arquidiocese e os seus fiéis. Esta possibilidade, esta voz que se fazia ou que se faz ouvir a partir deste espaço e daquele momento celebrativo, e que ilumina com a palavra, com o Evangelho, ilumina a vida, os acontecimentos e ajuda a ser ao mesmo tempo um ponto de encontro, e como algumas pessoas referiram ao longo destes quase 2 meses, um momento de repouso, um momento de pausa no dia, e assim foi durante e continua a ser, porque a decisão, e parece-me bastante acertada do Sr. Dom Jorge, foi de que permanecesse até o momento em que não são possíveis as celebrações comunitárias. Além do mais, nós também depois entramos com a iniciativa da catequese, porque ela também foi suspensa, não é? Com o Dom Nuno. E o objetivo foi simplesmente conduzir as pessoas num momento de incerteza e de angústia, não é? Ter uma voz que fosse consolo, que serenasse, que pudesse dar alguma orientação e ajudasse a viver à luz da fé os acontecimentos e a interpretar a realidade daquilo que estava a acontecer, ou que está a acontecer também. Pedro Tavares, também a nível do Departamento de Multimédia dos Carmelitas, de repente nós chegámos com facilidade, e as pessoas que o desejam, ao interior do Carmelo de São José, a um ambiente da clausura, puderam associar-se a diversos momentos litúrgicos também. Como é que tem sido este trabalho? Imagino que da tua parte requeira uma grande ginástica no sentido de acorrer aos vários locais também, e toda a preparação que foi necessária, mesmo tecnicamente falando, para assegurar esta possibilidade. Fala-me um bocadinho desta experiência, do que tem sido este trabalho, não é? Motivado por esta situação anormal que vivemos, motivada por este vírus. Muito boa tarde, Paulo, e muito boa tarde, Henrique. Muito obrigado pelo convite.
pronto, de certa forma nós já tínhamos a casa preparada, de certa forma. Nós já efetuamos as transmissões da liturgia das horas já há 4 anos. Portanto, os equipamentos já estavam instalados, toda a logística já estava preparada. Foi mesmo só o facto de considerarmos já reformular alguns aspectos e transmitir as Eucaristias. Portanto, temos 2 locais de transmissão, que é o Carmelo de São José em Fátima, onde transmitimos a liturgia das horas, as laudes e as vésperas também, e do Santuário do Menino Justo de Praga em Avessadas, Marcanaveses. Também já lá tínhamos o equipamento instalado para a transmissão do Domingo das Bênçãos, que ocorre ao dia mais próximo do dia 25 de cada mês. Mas imagino que dada esta situação, o retorno, ou seja, as pessoas que vos acompanhavam habitualmente se tenham multiplicado bastante. Sim. Com o surgimento também da Eucaristia, das Eucaristias, houve um aumento significativo do número de participantes, tanto na liturgia como nas Eucaristias. Vai aumentar, claro que sim. E também pelo facto das pessoas também estarem em casa e esta pandemia ter obrigado as pessoas a recorrerem a esses meios tão importantes para a divulgação de tudo o que é feito na Igreja. Pronto, eu sempre tive essa preocupação de colocar esses meios ao dispor de todo o povo de Deus, e agora com o surgimento, infelizmente, desta pandemia, veio-se a verificar que estes meios são extremamente necessários para chegar às pessoas, e penso que temos chegado a um público muito, muito vasto, não só em Portugal, como no mundo inteiro, que nos acompanha através das redes sociais e todos os meios de comunicação, web, rádio, o que seja. Nós temos diversos meios de divulgação. Padre Paulo Terroso, neste momento podemos dizer de alguma forma que a Igreja fez uma evolução, fez uma experiência desde logo, e percebeu que realmente há aqui um caminho que, digamos assim, não pode ser abandonado, não pode ser esquecido. Até que ponto entende e acha, também pela sua experiência por estes dias, que este é um percurso, digamos assim, a aprofundar agora no futuro? Fomos obrigados. E o que tem que ser tem muita força. Eu acho que foi isso que nos obrigou. Há aqui uma aceleração de uma aprendizagem também, e de percebermos o quanto é importante a comunicação. Eu costumo dar um exemplo para quando as pessoas têm dificuldade em perceber porque é que é importante a comunicação. Eu digo que para instaurar uma ditadura nós precisamos de 2 coisas, são absolutamente necessárias. Primeiro é ter o controle, é ter o exército do nosso lado, e depois controlar a máquina de propaganda, de comunicação. E, portanto, aí percebemos o poder da comunicação. Não é o caso da Igreja, não é? Quer dizer, não é uma máquina de propaganda, mas é de fazer chegar a sua mensagem e possibilitar este encontro com Jesus Cristo. Nós fomos obrigados a isso, todos nós, até as pessoas mais idosas. Eu costumo dizer que se calhar a grande revolução aconteceu dentro dos lares e dentro dos avós que se viram, quer dizer, não ir bem, quiseram estar em contacto com os seus filhos, mas talvez mais até com os seus netos, e aprenderam a clicar ali naquele botão, a usar o smartphone para entrar em contacto com eles. E nós fomos obrigados, vemos sacerdotes, e das experiências mais interessantes, deixe-me dizer que não é
Está bem, este é o lado visível de algo de um departamento ou de um secretariado, um gabinete de comunicação que já tem os seus instrumentos e que as pessoas têm mais ou menos competências para o fazer, mais ou menos capacidade técnica para o fazer. Mas o mais interessante para mim foi ver sacerdotes, alguns deles já na casa dos 80 anos, a rezar o terço com jovens e famílias a partir do Zoom, ou seja, reunirem-se, não é? Genuinamente ali à volta. Porque depois também nestas coisas às vezes também se dá espaço à espetacularização, não é? Que é, enfim, também se pode, é a parte mais perversa, digamos assim, às vezes das coisas. Mas, e portanto, vimos-nos obrigados. E isto não vai ser perdido. Agora, tem que ser bem usado. Eu, numa reflexão que nós também internamente vamos fazendo e vamos abrir, no dia 23 de maio, vamos ter uma formação, uma pequena formação online para como fazer transmissões online. Acho que as pessoas, ainda que não fiquem a perceber mesmo como é que se faça, podemos ter ideia, às vezes, porque não é assim tão simples quanto parece, e há alguns cuidados que temos de ter, desde logo o som, da luz, da comunicação, do tipo de ligação à internet que nós temos. Mas a primeira pergunta, e acho que essa é fundamental, porquê que eu quero fazer isto? Qual é o objetivo? Nos congregados, eu sou o reitor dos congregados, eu não estava no Paço, entendemos que a comunicação e eu e o Padre Tiago devíamos estar ali juntos, Sr. Arcebispo, fomos para lá viver, porque não, eram várias solicitações de órgãos de comunicação social, muito para além do trabalho visível das Eucaristias e da catequese, há muito trabalho de bastidores, como o Henrique sabe o que acontece, de pedidos, não só da Agência Eclésia e outros, e procuramos responder e temos de fazer com que esta comunicação seja fluida externa e internamente, não é? E uma das coisas que eu disse assim, não faz sentido que eu esteja a celebrar para a comunidade dos congregados. Como outros sacerdotes entenderam, não. O bispo, naturalmente, é o pastor da sua arquidiocese, nós somos colaboradores, este é um mundo em que todo, digamos assim, todo rebanho reúne-se à volta do seu pastor. Não quer dizer que não faça sentido que outros façam a transmissão da Eucaristia. Ou que outros optassem por outras coisas, que é reunirem antes da celebração da Eucaristia com a comunidade e dizer, bom, agora tem missa às 11. Mas, enfim, não tem que ser obrigatoriamente do Paço, pode ser de um canal público, pode ser. Mas isto, sem fugir, há uma aprendizagem, um caminho que nós não podemos, que não vai ficar para trás, agora precisa de ser polido. Mas temos que aproveitar, digamos, esta onda, esta boa onda, não é? E todos nós. Pedro, no teu caso também, o facto da pessoa em casa receber uma transmissão, a tecnologia hoje em dia facilitou muito estas plataformas, a forma, materialmente falando, a nível de equipamentos, aquilo que é necessário, mas não deixa de ter, e como o padre Paulo Torroso referia há pouco, alguma complexidade e requer alguns cuidados. No caso dos carmelitas, isto significou também, podemos dizê-lo, investimento, não é? E a vontade, desde logo a vontade de apostar nestes meios. Só assim é possível ter à disposição estas transmissões com esta qualidade também que vocês vão fazendo. Sim, é certo. É necessário fazer um investimento, claro. Para termos qualidade em termos de som, imagem, é preciso fazer algum investimento, como é lógico. Sobretudo porque a qualidade também é necessária nesta área e cada vez o público é mais exigente com a qualidade, tanto no som como na imagem. E pronto, nesta altura viu-se a debilidade que existe nesta área. Vejo que foram feitas muitas transmissões, portanto, é assim, em cima um pouco do joelho, mas foi a forma como se conseguiu fazer, compreende-se. No caso dos carmelitas, não, já tínhamos feito o investimento, já como disse, há 4 anos atrás,
no Santuário do Menino Jesus de Praga é mais recente, cerca de um ano e meio atrás, e portanto equipamentos esses que foram concebidos e adaptados para serem transmitidos remotamente, ou seja, eu não estou no local para poder transmitir as laudes, vésperas ou as eucaristias. Eu posso estar em qualquer parte do mundo e estou a fazer a transmissão desses acontecimentos. Mas eu vi que há também o cuidado, e tens trabalhado essa parte, que é a composição gráfica das transmissões, o tratamento estético, não apenas da imagem que está a ser transmitida, mas também de alguma composição que depois em que a transmissão é enriquecida, no caso de ter as orações escritas, que as pessoas tanto podem acompanhar a nível de áudio como elas próprias lerem. Tudo isto são elementos que não são acessórios, são mesmo essenciais às vezes, não é? Sim, são essenciais, claro. Para podermos fazer uma transmissão de laudos, não só necessitamos dos equipamentos de vídeo, como o caso das câmaras, e de áudio, como os equipamentos de microfones, mesas de som digitais, conversores de áudio. Foi também necessário investir em equipamento preparado para fazer o grafismo e as próprias transmissões online, não é? E daí, claro, associado a isso, há que ter o cuidado também com o layout do projeto, não é? De tudo aquilo que é transmitido. Nós aqui temos esse cuidado, já tínhamos antes e agora ainda temos mais, porque claro. assim, Padre Paulo Terroso, não são pormenores, são pormaiores estas realidades ligadas à componente técnica, à componente estética, digamos assim. De alguma forma, e estamos a falar da Igreja presente no digital, é um trabalho, já o referiu há pouco, que vão ter um curso de preparação também, um encontro para dotar quem quiser de mais alguns conhecimentos relativamente a esta matéria. É importante realmente para a Igreja daqui para a frente ter um olhar um pouco diferente, mais instruído relativamente a estas possibilidades da tecnologia? Sim, esse caminho tem sido feito, uns encontros a nível nacional, e até penso, não quero ser últimos 2-3 anos, temos trabalhado isso, não é? Tenho estado presente nesses encontros, e isso sim é importante. E é importante ter gente formada nesse sentido, porque a área da comunicação é muito vasta, não é? Por trás das câmaras estava o Padre Tiago, e fez um trabalho extraordinário. A determinado momento ainda compramos mais algum equipamento e perante uma situação de emergência. Mas claro, não temos um estúdio. Mas pergunto, não será necessário um estudo? Enfim, nem todas as dioceses terão necessidade de ter um estúdio, mas de ter alguém, pelo menos, que saiba e tenha esta capacidade para o fazer, poderá ser necessário. De modo que cada diocese, peço desculpa, ou cada instituição da Igreja verá aquilo que é mais adequado. Para mim a pergunta fundamental é o que é que eu quero? Porquê é que eu quero fazer isto? Agora sim, a qualidade é fundamental. Não é a qualidade pela qualidade, mas porque a beleza, a Igreja importa. E sempre o cuidamos. E procuramos sempre ter os melhores artistas na talha, nas alfaias litúrgicas, nos paramentos, no próprio livro. Livros litúrgicos, alguns são verdadeiras obras de arte. E, portanto, porque que eu acho que, enfim, isso seria uma outra reflexão. Muito a partir do Concílio Vaticano II, e deixe-me ser claro que eu não sou quando falo do Concílio Vaticano II, do anterior Concílio de Trento, para ser mais explícito. Houve um certo pauperismo a esse nível, mesmo a nível litúrgico.
Vamos reduzindo. Tão minimalista, não é, em algumas coisas, mas isso é um ar que se respira, não é só um pormenor, não é? Isso é toda uma cultura, não é? E achamos que não temos que ter ouro. Há outras matérias que são nobres e que podem ser trabalhadas, mas não podem deixar de ter arte. Arte e fé caminham de mãos dadas, não é? E beleza, verdade, beleza e bem, esta tríade é fundamental. E ela tem que, e portanto, a comunicação, ela deve exprimir sempre a identidade, a comunicação da Igreja, a sua identidade, quer dizer, o que lhe vai no interior, não tem que fazer de conta que é, não tem que passar uma percepção que é errada da realidade, mas se ela, na medida que é possível, e sempre é possível através de símbolos, ela deve exprimir aquilo que é o tesouro e a beleza que habita dentro da Igreja. E, portanto, o oráculo, desculpa a expressão para quem não sabe, a mosca, o logo, desde os créditos, desde os planos, a utilização da realização, isso deve ser evidentemente pensado. Aliás, os bispos italianos, percebendo como as coisas estavam a caminhar, e nós aí, quer dizer, isso foi um trabalho que fizemos em comunicação, dizer, o que é que está a acontecer em Itália? Isto vai chegar. Eu, quando soube o primeiro caso, aqui o Norte foi muito, como sabem, foi muito atacado pela pandemia. E quando ouvi falar do primeiro caso de Guimarães, fui ver um conjunto de comunicados, de normas que tinham sido emanados por várias dioceses italianas, sobretudo no Norte. E rapidamente se percebeu que esta onda de transmissões de tal ordem que foram estabelecendo normas. Atenção, não só um plano, cuidado com o som, cuidado com a qualidade, façam isto, o ideal é que o façam dentro de um espaço já litúrgico. Portanto, percebendo que o que estava a acontecer e o que poderia ainda vir a acontecer. Portanto, a qualidade é fundamental e devemos procurar ser o melhor. Eu costumo dizer, como eu disse, que eu sou de facto gerente também do Diário do Minho. Eu costumo dizer aos meus trabalhadores o seguinte: eu não peço-vos que sejam os melhores, mas peço-vos que façam o melhor. E pelo facto de sermos católicos, os que são católicos, nem todos são católicos, os que são católicos têm uma exigência que lhes vem da própria fé, não é de facto da profissão que exercem, é da fé. Como crentes e pessoas que vivem a fé a sério, só temos que exigir o melhor de nós próprios. Não vejo de outro modo. Pedro Tavares, relativamente ao estar em igreja e ao trabalhar nestes âmbitos, é também esse o teu caso. Pergunto eu, como é que te sentes, que missão de igreja sentes tu fazer, digamos assim, por trabalhares nesta matéria? Não é propriamente um ministério ordenado, mas nem por isso provavelmente te sentes menos ator de primeira linha também nesta ação de evangelizar. Claro que eu sou carmelita secular, para além da minha área profissional, que é esta, que já exerço há 20 anos, é importante conciliar a parte profissional com a religião. E neste caso aqui são duas componentes muito importantes para que se faça um bom trabalho em termos de comunicação da Igreja. É necessário ter um bom profissional, neste caso de audiovisuais, e também estar por dentro de tudo o que a Igreja faz e em consonância com a Igreja. É muito importante estas duas vertentes. E só aí se consegue ter qualidade quando se faz transmissões online. Não só preocupamos muito com
com o nosso trabalho, com a área profissional, mas também temos de ter o cuidado litúrgico com todas as celebrações e como fazer e como acompanhar. Claro. Padre Paulo Terroso, uma outra questão, era habitual também no discurso, por vezes no discurso da própria Igreja, olhar a comunicação digital assim como uma ferramenta um tanto ou quanto acessória, sempre pairando aquele, digamos, receio de que as pessoas estão afastadas e que o digital afasta as pessoas, impede o contacto de proximidade. Havia este discurso, de alguma forma arrefeceu, ou digamos, a situação destes dias levou-nos a olhar para estes meios de outra forma, vendo se calhar que eles possibilitam em tantos casos, em tantas situações, o encontro possível, que não seria viável de outra forma, e daqui para a frente talvez também por aí apostar mais também nesta presença? Ora bem, há uma homilia de quinta-feira Santa, o Sr. Dom Jorge refere na sua homilia que todos nós percebemos que queremos estar uns com os outros, basicamente é isto, e que por muito boa que seja a conexão à internet, por muito boa a qualidade das nossas transmissões, nada substitui, nem pode substituir, isso é muito claro para a Igreja. Eu aconselho nestes dias a recuperarem um documento de 2002, que é a Igreja Internet, portanto, em que se coloca a questão da celebração da Eucaristia, ou seja, se é possível não celebrar através dos meios digitais. Tudo isso vem lá, enfim, de uma forma, os princípios lá estão. Dizer o quê? É complementar e é necessário, não é? Mas não substitui. Há três coisas que os meios digitais e a internet não oferecem e que são necessários para a celebração do sacramento, não é? Que é o paladar, o tato e o olfato. Portanto, mas a presença e a água, o vinho e o pão não são elementos acessórios. Nem a celebração da Eucaristia é uma experiência emocional. É real. E o corpo é fundamental. Não podemos esquecer esta dimensão da encarnação. Para mim é uma das capas que surgiu de um jornal, vou dizer, digamos, acompanho o jornal todas as sextas-feiras, não vou agora fazer publicidade ao jornal, mas Nossa Senhora vai fazer uma videoconferência, deixa-me dizer assim, mas que não é bom mal que alguém repita isto. Porque há aqui também um entusiasmo que precisa ser moderado. Como digo, é complementar e é importante sabermos usar os meios digitais, mas sempre para provocar este encontro com Cristo e com a comunidade. Não nos entendemos fora do corpo. E mais uma vez, eu meto isto dentro de um grande contexto, que é um certo ar que se respira. Cuidado, quer dizer, houve um tempo em que digamos, parece que importa é a alma e esquecemos o corpo, mas este dualismo. Chegamos a um tempo dos ginásios em que o corpo, de facto, é que é importante, esqueçam lá a alma, não é? E se calhar neste tempo nós podemos criar com inteligência, porque isto é importante, este diálogo é importante refletir e acho que é importante aprofundar mais. Nós acho que devemos aprofundar esta questão do uso dos meios digitais a um nível teológico, pastoral, litúrgico. Para dizer o quê? Quer dizer, são importantes, se ajudam ao encontro com Cristo e se ajudam de facto a fazermos comunidade, mas ela não existe sem um corpo concreto. Portanto, para dizer que sim, não devemos ter medo do digital, mas não entrarmos em entusiasmos que não fazem sentido. Só para terminar com isto, vamos colocar isto do outro lado. Os grandes festivais de verão, ninguém se lembrou ou arriscou dizer assim, vai acontecer, só que vai acontecer online. Ninguém faz isso. Ninguém fazer, portanto, são outras liturgias profanas ou laicas, mas ninguém entra nessa, porque não é, se perguntar, mas porquê é que não querem fazer online? Porque é diferente. Claro que a experiência de nos encontrarmos, de bebermos um copo, saltarmos, abraçarmos, mas isso acontece na comunidade, sentamos, levantamos, ajoelhamos, comungamos, sentimos quando é incenso de facto verdadeiro, sentimos o perfume do incenso e o perfume também das flores, e isso é insubstituível. É irrepresentável.
Sendo que depois ainda entram para mim dimensões muito mais profundas que não passam, quer dizer, só passam pelo encontro do tu a tu, em que eu me vejo o outro, reconheço no outro, mas da sua presença corpórea, não representação, mas real. Portanto, isso é insubstituível. Claro. Mas o digital é um complemento e deve ser, e acho que vamos crescer aí, temos que crescer aí. Pedro Tavares, não sei se partilhas esta perspectiva também, sabendo que os carmelitas também, como dizia, estão já presentes há algum tempo nesta vertente, mas também privilegiam muito a leitura, os livros, a editora, portanto lá está, são diversas ferramentas, diversas plataformas que acabam também por ser complementares entre elas, e isso é um pouco assim que funciona. Sim, concordo com o Padre Paulo. Sim, o digital é um complemento muito importante, no sentido que a presença é insubstituível, é óbvio, mas a parte digital é forçosamente um complemento, sobretudo para aqueles que não têm possibilidade de sair de casa, que estão doentes, que estão sós, que não têm possibilidades de se deslocar aos diversos sítios. Eu dou o exemplo, por exemplo, de visitarem as irmãs nos Carmelos. Quantas pessoas vivem distantes das irmãs? Existem poucos Carmelos pelo país, mas existem muitos carmelitas escolares que estão também espalhados pelo país, e não só, como há imensas pessoas que gostariam, por exemplo, de orar com as irmãs numa oração de laudes ou de vésperas, e não têm essa possibilidade. Pronto, e o meio digital veio oferecer isso, essa possibilidade a todos aqueles que não têm possibilidades de se deslocar por uma razão ou outra, têm essa possibilidade. E agora com esse problema que a pandemia vem-nos trazer, o digital vai dar esse complemento que claro. Antigamente não havia essa possibilidade. Não havia essa possibilidade. Agora eu acho que o caminho é preparar-nos, preparar a Igreja para complementar-se também a este meio digital. Padre Paulo Torroso, o nosso tempo está a chegar ao fim, ainda temos alguns minutos. Eu posso fazer depois esta pergunta, pessoalmente, ao Dom Jorge Ortiga, no caso, mas pela experiência que tem, também de proximidade e de estar no passo, nestes momentos de transmissão digital, como é que vai observando a evolução de um bispo, não é? A lidar com esta forma de se dirigir às pessoas e de comunicar com elas. Não é para que o meu bispo fique a sorrir, mas o Dom Jorge é surpreendente nesse sentido. Ele obedece. Eu não sei se os padres às vezes obedecem, mas o bispo obedece também muitas vezes. Ele não. E temos tido essa experiência e vários momentos em que foram solicitadas várias coisas. Venha aqui, faça isto, apresente-se aqui, metam luz. Como dizia um padre, uma autor já faleceu, mas do seminário aqui em Braga, o padre António, passou toda a vida no seminário, dizia: o anjinho está pronto para a procissão. Ou seja, eu não quero... Não, mas o Dom Jorge via como necessário, e percebe a importância, e porque de facto não seria possível, e essa é a razão porque tem um departamento de comunicação, já temos temos um departamento de comunicação, quer dizer que eu sou o diretor e o Padre Tiago partilhamos esta responsabilidade em conjunto, mais duas pessoas que estão ao serviço. Portanto, se não percebesse, evidentemente não seria possível, porque tem essa sensibilidade e reconhece a importância da comunicação na Igreja.
e é permanentemente insatisfeito. Quer sempre mais, e agora devemos fazer isto. Nós temos que moderar, temos que moderar e dizer, pronto, vamos com calma e repare, eu sei que quer isto e quer aquilo, mas olha, nós não temos, ou teremos que ter mais pessoas a fazer este trabalho e precisamos de mais disto, mais daquilo, e portanto o orçamento não é ilimitado. Os sonhos são, mas os orçamentos, não. Muito bem, Padre Paulo Terroso, Pedro Tavares, obrigado pela vossa presença hoje aqui nestas conversas da Eclésia. Muito boa tarde, muito obrigado pela vossa presença.